Amém, igreja? Vixe, parece que vocês estão com fome. Graça e paz a todos. Quem está feliz aqui nessa noite? Aí sim, agora eu gostei. Amados, hoje a gente não vai se estender muito não, só até meia-noite, viu? Então vocês podem ficar despreocupados. O tema da palavra nessa noite é Filho de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Glória a Deus. Deus é o Criador de todos os homens e nele todos existem e se movem. Porém, somente os gerados de novo pela semente incorruptível, que é o Evangelho, são de fato filhos de Deus. Eu separei 3 tópicos nessa noite aqui pra gente, coisinha pouca. O primeiro tópico é: todos somos criaturas de Deus. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1. A gente vai ler do versículo 24 ao 27. Glória a Deus. Amados, uma frase que a gente escuta muito quando a gente convida alguém para vir para a igreja é que ela não precisa vir, né? Que ela pode adorar a Deus da casa dela, que ela pode adorar a Deus de qualquer canto. De fato. Mas quando a gente fala, se a gente chegar a falar assim para ela, mas você está adorando a Deus errado, você está buscando a Deus errado, você não é um filho de Deus por esse motivo. Ele já corre isso de querer até te bater, né? A gente escuta muito isso assim, né? Que todos nós somos filhos de Deus. Que todos são filhos de Deus, né? E não, amados. Todos não são filhos de Deus. Todos nós somos criaturas feitas pelo Criador. E lá no versículo 24 do capítulo 1 de Gênesis, diz assim: E disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Amém? Como a gente pode ver aqui na palavra, amados, Deus não fala aqui em momento nenhum, e eu criei meus filhos. Deus fala aqui, eu criei macho e fêmea, assim como ele criou todos os animais da terra. Não estou dizendo que nós somos animais não, viu? Arrepende disso. Não tira aquela ideia da sua cabeça de que o povo fala por aí que a gente veio do macaco. Isso não existe não, viu? Se eles vieram do macaco, a família dele é outra coisa, né? A nossa veio de Jesus, amém? Há muitas pessoas que têm o pensamento completamente errado de todos nós, de que todos nós somos filhos de Deus. Só é filho de Deus, só é filho de Deus aquele que nasce de Deus. Nem todos, amados, somos filhos de Deus. Nós somos todos criaturas criadas pelo Criador. Só é filho dele aquele que nasce dele, aquele que faz a vontade dele. E muitas das vezes as pessoas aí fora não querem buscar Deus, não querem vir para a igreja com esse pensamento. Ah, eu sou filho de Deus aqui fora.
Eu não preciso ir para a igreja para me ser filho. Eu não preciso ir para a igreja para me ser salvo. Eu não preciso ir para a igreja para me ouvir dele. Daqui da minha casa, eu sirvo a ele, eu busco a ele, eu sou filho dele. E não, amados, não é assim. Lá em João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Deixa eu passei aqui do negócio. João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O verbo, estou lendo certo? Não, é o 12 e o 13, já estou lendo é o 13. Perdão. 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém? Então, amados, o que eu quero deixar para a gente aqui nessa noite é que a primeira parte a gente entenda isso. Que todos somos criaturas feitas pelo Criador. Não é todos que são filhos de Deus. E até o final aqui você vai entender certinho. E o segundo tópico, eu vou pular para o segundo tópico, porque o horário está corrido, mas a gente vai conseguir. Ninguém é órfão. E no reino espiritual, amados, de fato, ninguém é órfão no reino espiritual. Todo mundo tem um pai. Todo mundo tem um pai. E a Bíblia diz isso para a gente. Se você não é filho de Deus, certamente você é filho do diabo. Diga misericórdia. Lá em 1 João, eu separei um monte de versículo de livro aqui, ó. 1 João, capítulo 13, versículo 9, capítulo 3, versículo 9 e 10. Diz assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. Amados, eu citei isso aqui na célula, que a palavra de Deus diz que a gente tem que amar uns aos outros, né? A gente deve amar o nosso irmão como a nós mesmos. Porque como a gente pode dizer que a gente ama a Deus, a quem a gente não vê, se a gente não consegue amar o nosso irmão, a quem a gente consegue ver, a quem a gente consegue tocar? Não é verdade? Então não tem como, amados, a gente falar assim pra gente mesmo. Quando alguém pergunta, você ama a Deus? E a gente fala, eu amo a Deus. Mas está brigado com o nosso irmão. Não tem inimizade com o irmão. Não consegue perdoar. Então por aí você já pode tirar a possibilidade de que você ama de fato a Deus. Porque Deus fala pra gente que a gente deve amar o nosso irmão. Como ele diz aqui no capítulo 10, no versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Glória a Deus. Lá em João, capítulo 8, versículo 44, diz assim. Escute isso. Vós tendeis, João capítulo 8, versículo 44.
Vós tendes por pai ao diabo, e que quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque na verdade nele, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, amados, são pequenos detalhes que fazem a gente perder a salvação, que podem fazer a gente perder a nossa bênção, que podem fazer você perder o seu milagre. Uma mentira pode gerar uma grande coisa, porque como a própria Bíblia diz aqui, o pai da mentira é o diabo, e aquele que mente é filho dele. Ah, mas foi só uma mentirinha, João, ninguém vai nem saber, foi só uma coisinha, Deus sabe. Deus escutou você falando. O diabo também estava lá do ladinho quando você estava mentindo. Só escutando, falando, esse daí está fazendo o que eu quero. Esse daí está fazendo o que eu gosto de fazer. E sempre vai ter, amados, aí no mundo aí fora, tem a gente aqui dentro que é filho de Deus. Mas tem os daí de fora também que são filhos do diabo. E todos aqueles que não fazem a vontade de Deus, não são filhos de Deus. No estádio de futebol, uma grande torcida aí, não gosto muito desse time não, do Flamengo. Você já assistiu o jogo do Flamengo? Quando está entrando os dois times lá no campo, você já viu a torcida do Flamengo gritando, bora colocar um jogo de Flamengo e Corinthians, que são duas grandes torcidas. Quando está entrando Flamengo e Corinthians no campo, você ouve a torcida lá do Flamengo, vai Corinthians, Não? Um jogo entre Fluminense e Vasco. Quando está entrando os dois times lá em campo, você escuta a torcida do Vasco gritando, vai Fluminense, vai Fluminense. E por que, amados? Nós que somos filhos de Deus, só cantamos as músicas de Deus aqui dentro da igreja. E lá fora a gente está lá, desenrola, bate, joga de ladinho. É as musiquinhas do TikTok que não sai da cabeça, que a gente começa a cantar. Né? Então, amados, se o próprio mundo tem isso, por que a gente tem que ser igual a ele? A palavra diz que somos uma geração eleita. A gente tem que ser diferente do mundo, amados. A gente tem que ser diferente das pessoas do mundo. A gente tem que ter essa diferença. A Bíblia diz que eu e você fomos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. E a gente está aqui para isso. Como que a gente quer ser filho de Deus se a gente só busca aqui dentro da igreja, a gente só louva aqui dentro da igreja, a gente se alegra, pula, canta, dança, grita, chora aqui dentro da igreja, não é verdade? A gente prega na igreja, mas lá fora a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue levar essa nossa diferença aqui dentro da igreja lá para fora, lá para o mundo. A gente não sai aí fora pelas ruas louvando a Deus, cantando aqui santo, cantando aí fora santo, santo, Senhor Deus, Tu és santo, só Tu és santo. A gente não sai pulando de alegria, agradecendo a Deus, Senhor, obrigado, com medo, não, se eu sair gritando aí fora, mas João, se eu andar ali fora na rua gritando isso aí desse jeito, Senhor, obrigado, Deus, o povo vai pensar que eu sou louco. Mas foi para isso que eu e você fomos chamados, amados, para ser a diferença do mundo. A gente foi chamado para isso, para fazer a diferença. Para ser filhos de Deus, a gente tem que fazer o que os filhos de Deus fazem. A gente tem que fazer aquilo que Jesus fazia. E o terceiro tópico e último é o mais importante aqui, amados. Quem é filho de Deus? Eu vou repetir mais uma vez aqui.
Só é filho de Deus aquele que de Deus nasce, aquele que entrega a sua vida a Jesus e o recebe como seu Salvador. Olha o que Jesus disse lá em Mateus, capítulo 12, versículo 47. Jesus estava pregando lá, amados, pregando lá para a multidão, e chegou um rapaz e falou assim para Jesus: estão aqui fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. E Jesus respondeu assim, respondendo disse que lhe falara, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Amém? Então, amados, o próprio Jesus aqui diz. Eu gosto muito de ler a história de Jesus. Na verdade, todos os discípulos de Jesus. Jesus e todos os discípulos dele. Porque dificilmente você vai ler alguma pregação de Jesus onde Jesus vai só falar que Deus é amor, que Deus é isso, Deus é aquilo. As pregações dele, ele vai falar, ei, arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Olha o que João Batista disse, amados, quando ele pregava. Arrependam-se, bando de víboras. Imagina só uma pessoa chegar para ti e falar que tu é uma cobra. O que é cobra para a gente? Cobra é falsidade. Isso. Imagine aqui nós pregando aqui na frente, eu pregando aqui, e eu chamar vocês, seus bandos de falso. Eu acho que ninguém de vocês ia gostar, né? Mas a palavra, amados, é essa. A palavra que quando ela é pregada, ela tem que doer em você. Você tem que sentir a palavra. Porque a partir do momento que você está sendo ministrado e você começa a sentir aquilo começa a doer dentro de você, o Espírito Santo está trabalhando dentro de você. Está mudando algo que precisa ser mudado. Está querendo te tornar filho de Deus. Amém? Uma criança, amados. Deixa eu ver bem aqui que eu perdi aqui o negócio. Uma criança, para ela ser filha de um casal, de um determinado casal, ela tem que ser gerada por esse casal, certo? Senão ela não é filha desse casal. Não é verdade? Então a gente, para ser filhos de Deus, não é só a gente estar aqui. A gente tem que ser gerado de novo para ser filho de Deus, para se tornar filho de Deus. Ah, João, mas o que é que eu faço? O que é que eu preciso fazer para ser filho de Deus, para ser gerado de novo? A palavra diz que quando você, amado, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e entende que só através dele você consegue a salvação, quando você começa a andar com o Espírito Santo à sua frente, em todas as suas decisões, fazendo a vontade do Pai, você se torna filho. Foi isso que Jesus disse aqui, só é filho do meu Pai aquele que faz a vontade dele. E em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aqui foi Paulo falando para a multidão que ele estava pregando. Por que sede meus imitadores? Porque não tem outro, amados, que a gente possa imitar para ter a salvação, para ser filho do Pai.
Isso é a Ele, por Ele, através dEle. A coisa mais difícil, amados, uma coisa difícil que Jesus pede para a gente, lá em Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 45. Mateus capítulo 5, do 43 ao 45. Mateus capítulo 5. Amém? Quem está entendendo, amados? Está sendo rápido, mas o Espírito Santo está trabalhando já aí. Diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Amém? Olha o que ele diz aqui para a gente, amados. Amai os vossos inimigos para que sejais filhos do Pai. Não é fácil a gente amar um inimigo, né? Primeiro que a gente não deve nem ter inimigo. Mas imagine uma pessoa chegar e dar um tapa na tua cara. Dar um tapa na tua cara e tu olhar assim para ela. Eu tenho que amar essa pessoa. Ela me deu um tapa e eu tenho que amar essa pessoa. Ela me traiu e eu tenho que amar essa pessoa. Ela fala mal de mim e eu tenho que amar essa pessoa. Sim, amados. Eu e você temos que amar para que sejamos filhos do Pai. Para que obtenhamos a salvação, a vida eterna. Porque, imagine, amados, não há nada no mundo, nenhuma frase no mundo mais difícil de você ouvir. Você ouvir eu não te amo, é duro, né? Imagine você ouvir eu não te amo de uma pessoa que você ama muito. Imagine a sua mãe chegar assim para você e falar para você, eu não te amo. Imagine você que é casado, o seu cônjuge chegar assim para você e falar, eu não te amo mais. Você é casado toda a sua vida com ele, ele chega assim para você e fala, eu não te amo mais. A sua amizade, que para você é a amizade mais verdadeira do mundo, chegar e te chamar de falsa, de falso. É duro você ouvir essas coisas, né? Mas sabe o que é mais duro a gente ouvir, amados? A coisa mais difícil de ouvir é no grande dia, tudo que a gente fez aqui na terra, tudo que a gente está fazendo, e chegar aquele grande dia, e ele falar assim, afasta-te de mim, porque eu não vos conheço. Essa é a frase mais dura que você pode colocar em sua cabeça, que você pode ouvir. Você pode colocar em sua cabeça isso, pode ter isso na sua mente. Não há nada que se compara a isso. Isso é uma coisa que eu e você temos que carregar para todo sempre. Fazer de tudo, buscar, levar o ID, falar de Deus a todos aqueles que precisam ouvir. Fazer a vontade do Pai. Porque, como eu disse lá no começo, no mundo espiritual ninguém é órfão, amados. Todos têm um pai. Quem não é filho de Deus, automaticamente ele é filho do diabo. Ninguém fica sem um pai. O filho pródigo, quando ele saiu da casa do pai dele, ele deixou de ser filho? Não, né? Mas ele deixou de fazer a vontade do pai dele. O pai dele abandonou ele? Não. Foi ele que quis sair.
Ele não deixou de ser filho, amados, mas ele deixou de fazer a vontade do Pai. Ele deixou de receber aquilo que ele tinha direito de receber. E a partir do momento que eu e você se afastamos de Deus, saímos da presença de Deus, a gente também perde esse direito de ser filho. A gente também perde esse direito de receber aquilo que Ele tem para mim e para você, que é a salvação, a vida eterna. E para encerrar, vamos estar lendo lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Ixi, Romanos aqui tá difícil. 8, 14. Achei aqui, mas vamos ler ali. Olha o que diz lá, ó. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A gente tem que buscar Deus 24 horas por dia, amados. Da mesma forma que a gente faz a chama se acender aqui, dentro da igreja, a gente tem que fazê-la se acender lá fora também. Ela deve ser contínua. Não pode ser frio, não pode ser morno. Tem que ser quente. A gente tem que ser quente tanto aqui dentro da igreja como lá fora. Da mesma forma que eu e você louvamos a Deus aqui dentro da igreja, a gente tem que louvar lá fora. Da mesma forma que a gente prega a palavra aqui dentro da igreja, a gente também tem que pregar lá fora. Porque a gente vê tantas igrejas aqui na cidade, mas você acredita que ainda tem pessoas no mundo que não ouviram a palavra de Deus? Ainda tem pessoas no mundo que não ouviu de Jesus? Porque é o que ele diz pra gente, que ele só vai voltar quando o último ouvir a palavra dele, por isso que ele ainda não voltou, amados. Ele está nos dando essa oportunidade todos os dias da gente se arrepender verdadeiramente e buscar Ele. Não tem salvação, amados, se você não buscar Jesus, se eu e você não buscar Ele, não nos entregar para Jesus, não reconhecer que só através dele a gente vai obter a salvação, reconhecer que Ele é o único Salvador da terra. Se a gente ficar aí fora só nessa, aí eu vou para a igreja, eu não vou, aí eu faço, eu não faço, eu busco, eu não busco, a gente vai ficar. Estamos quase encerrando, que já excedeu o horário aqui. Esse ano, eu não coloquei livrinho dos sonhos não, porque isso é uma coisa que eu vou praticar. Eu falei para Deus, e desse ano em diante, eu vou começar a buscar Ele todos os dias, a cada dia mais. Eu vou dar glória, eu vou dar aleluia, louvar. Porque quando a gente subir com Ele, amados, não vai cessar. A gente vai ser só santo, santo, glória, glória, aleluia, aleluia. E por que aqui na terra eu não posso fazer do mesmo jeito até a volta dele e chegar no céu só dar continuidade? Então a gente tem sempre que fazer isso. Louvar Ele todo santo dia. Fazer que nem o pastor fala quando ele prega aqui, que ele faz isso todos os dias pela manhã. Ele agradece a Deus. E ultimamente é a mesma coisa que eu tenho feito, amados. Eu estou só agradecendo, porque Ele já tem me dado tanta coisa, que eu tenho coisa para pedir, mas eu tenho mais para agradecer do que para pedir. E eu tenho só agradecido. O que vier, eu sei que é lucro. Eu sei que é da vontade dEle. Amém? Se coloque de pé.
Amados, essa é a mensagem que eu quero deixar para a gente aqui nessa noite. Porque não é porque eu estou ministrando aqui que eu também não sou ministrado. Da mesma forma que o Espírito Santo está tocando em vocês, está trabalhando em vocês, eu também estou sendo tocado aqui no altar. O Espírito Santo também está mudando alguma coisa em mim. E que a gente, amados, nessa noite, venha pensar sempre isso. Para mim ser filho de Deus, eu tenho que fazer a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? É falar dele, é levar a palavra dele, é agradecer a ele, é falar do amor dele, mas não só do amor, amados, mas falar também da justiça dele, porque um dia ele vai voltar para buscar todos nós, e até lá a gente está aqui para levar o ID dele, para espalhar a verdade dele. Feche seus olhos nessa noite. E enquanto essa música toca, amado, enquanto esse louvor toca, você vai refletindo aí na sua mente. Você pensa em tudo isso que foi dito aqui. E se você tiver vontade, você que ainda não é cristão, tiver vontade de vir aqui à frente para aceitar Jesus, ou se você tiver vontade de vir para se reconciliar com o Pai, se você perceber que você estava fazendo algo que não estava agradando ao Senhor, e tiver vontade de vir para se reconciliar com Ele, para renovar a sua aliança com Ele, você tem todo esse direito de vir. E até o final desse louvor, que você venha tomar essa decisão. Se você tiver essa vontade, você poderá vir aqui na frente, amados, e se reconciliar ou aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E se tornar de fato filho do Pai. E foi para isso que Ele te chamou. Foi para isso que Ele nos chamou. E Ele quer te chamar de filho todos os dias.